Fala galera, aqui é Wesley, professor de Geografia e atualidades de vocês, certo? Então pessoal, dando continuidade aos nossos estudos, a gente vai falar hoje um pouco sobre um conteúdo que também é bastante cobrado na prova do Enem. A gente vai falar sobre meios de transportes, certo? A gente vai falar de modais de transporte, a importância deles, as características, quais as características principais referentes à economia. Então, é um conteúdo que volta e meia é cobrado na prova do Enem, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, quando a gente fala em modais de transporte, quando a gente fala em evolução dos meios de transporte, a gente tem que ter em mente isso daqui, pessoal, olha. Que a evolução dos meios de transporte, ela vai alterar a relação tempo-espaço, ou espaço-tempo, tanto faz. O que seria isso, essa alteração do tempo e do espaço? Como vocês podem ver aqui no gráfico de vocês, a gente tinha lá no ano de 1500 até 1600 e pouco, qual era a proporção do planeta Terra? Era enorme. Isso não quer dizer que a Terra foi diminuindo de tamanho, tá pessoal, ao longo do tempo. O que é que vai acontecer? As distâncias da Terra vão ficar menores. Como? Com a evolução dos meios de transporte. Então, se lá em 1500 você só tinha como principal meio de transporte as carruagens e os navios, então para você chegar de um ponto da Terra até outro, você perdia muito tempo, você demorava muito tempo nesse deslocamento. Então, o que era que acontecia? As distâncias ficavam enormes. Com a evolução dos meios de transportes, o que é que vai acontecer? As distâncias vão fazer o quê? Se encurtarem. Quando você cria o avião, por exemplo, em poucas horas você cruza o mundo, certo? Então o que é que acontece? O mundo vai fazendo o quê com as distâncias? Diminuindo. Então essa imagem aqui é de um geógrafo, um sociólogo bem famoso, chamado David Harvey. Ele faz alusão a isso, que a evolução dos meios de transporte vai fazer o quê? Vai alterar a noção de espaço-tempo, vão encurtar-se as distâncias, certo? Então a primeira dica que eu digo a vocês é isso, se ligar nesse fator. As distâncias vão fazer o quê? Se encurtarem. Se as distâncias se encurtam, o fluxo de mercadorias vai aumentar, o fluxo de pessoas vai também aumentar, então você cria uma maior circulação de capital, certo? Então, a evolução dos meios de transporte vai contribuir bastante com o processo de globalização, vai contribuir bastante com esse processo do capital, beleza? Então vamos lá, vamos dar continuidade à nossa aula. Outra coisa também, os meios de transporte, a evolução dos meios de transporte vai fazer o quê? Vai interferir com a concentração ou localização da população, por exemplo. Vamos lá, se vocês forem olhar aqui nesse mapa, na parte mais escurazinha do mapa, o que é que a gente vai perceber? Uma maior concentração populacional. E onde era que a população historicamente se concentrava? Principalmente nas regiões litorâneas. Por que isso daí? Por conta do transporte intramarítimo. Naquela época você só se deslocava de um continente ao outro através do mar, então por barcos. Então a forma mais fácil de você chegar com a mercadoria de um continente para o outro, de algum suplemento, de alguma comida, de algum mineral, era chegar de onde? Sair de um continente da parte litorânea e chegar para outra parte litorânea. Porque o interior desses continentes não eram integrados, não eram interligados. Não tinha rodovia, não existia trem, não existia carro, principalmente. Então, a localização da população, ela também é condicionada, a gente pode dizer assim, ela também é condicionada pela evolução desses meios de transporte, certo? A partir do momento que os meios de transporte vão ficar mais modernos, vão integrar o planeta de uma forma mais significativa, de uma forma maior, então vai haver o quê? Uma dispersão da população. A exemplo disso é o Brasil. Historicamente a gente tem uma concentração populacional maior aonde? Na zona litorânea, mas a partir da década de 60, a população ela vai fazer o quê? Migrar para o interior do Brasil. Por quê? Por conta da evolução dos meios de transporte e outras características também, que o governo vai criar Brasília, isso daí não é tema da aula de hoje. Mas vejam o quê? Que a evolução dos meios de transportes vai contribuir para essa dispersão da população também. Então ela vai alterar a concentração populacional, a localização da população também, beleza? Outra coisa, que os meios de transporte também vão afetar a localização das indústrias. Se a gente for olhar lá na primeira Revolução Industrial, aonde? Na Inglaterra, aonde era que eram localizadas as principais indústrias?
principalmente onde ficava próximo das reservas de minerais, da matéria-prima. Por quê? Porque a gente não tinha um meio de transporte ágil, a gente não tinha um meio de transporte rápido, certo? Que interligava o litoral ou que interligava a zona de produção e ia até umas longas distâncias procurar a matéria-prima. Então, onde era que essas indústrias se localizavam? Próximo de onde você tinha matéria-prima. Com a evolução dos meios de transporte, isso vai acabar. Hoje em dia você tem a fábrica da Volkswagen, por exemplo. A sede dela é na Alemanha, mas a sua produção é espalhada pelo mundo inteiro. Tudo isso só foi possível por quê? Por conta da evolução dos meios de transporte. Então, o motor é fabricado lá na Alemanha, o pneu é fabricado na França, uma peça é fabricada aqui no Brasil, outra peça é fabricada lá no México. Isso só é possível, pessoal, isso só foi possível por conta da evolução dos meios de transporte. Então, é um conteúdo bastante interessante que a gente tem que analisar, que também interfere na economia, interfere na circulação de capital, beleza? Outra característica aqui, quando a gente fala de meio de transportes, a gente também, de uma certa forma, está falando de redes. O que são essas redes? A gente costuma dividir em geografia em duas formas. A gente vai ter a rede imaterial e a gente vai ter as redes materiais. O que seria essa rede imaterial? A internet, certo? A internet, ela vai encurtar as distâncias, vai facilitar a comunicação entre os povos, vai facilitar as trocas comerciais. Como, professor? Hoje você pode criar um comércio da sua casa e vender pelo Instagram, por exemplo. Hoje eu estou gravando essa aula e vocês estão assistindo aí na casa de vocês. Tudo isso só foi possível por conta da evolução dos meios de transporte e comunicação. Essa linha que a gente está fazendo, esse contato que a gente está tendo agora, ela é chamada de rede imaterial, que seria a internet. A outra rede, que é chamada de rede material, são o quê? São as rodovias, as ferrovias, as hidrovias, o transporte marítimo, o transporte aéreo, que a gente vai falar individualmente de cada um desses meios de transporte, certo? Então, só mais essa dica. A gente costuma dividir em rede imaterial e rede material, certo? Então, vamos dar continuidade. A gente está falando de matrizes de modais, matrizes de transporte, beleza? Então vamos dar uma analisadazinha nesse gráfico aqui, ó, só para a gente perceber quais são as principais matrizes de transporte no mundo, beleza? Então vamos lá. Se a gente for analisar, hoje a gente tem 3 redes de transportes principais. A gente tem o transporte ferroviário, a gente tem o transporte rodoviário e a gente tem o transporte aquaviário, certo? Ou hidroviário, tanto faz. Então a gente pegou aqui 6 países com dimensões praticamente continentais. São países grandes que têm um território muito vasto. Para a gente analisar, para a gente ver a diferença da matriz de transporte utilizada por esses diferentes países, beleza? Quando a gente olha aqui para a Rússia, essa colunazinha preta aí representa o transporte ferroviário. Então veja que na Rússia, a maior parte do transporte de mercadorias é feito através do quê, pessoal? Do transporte ferroviário. Enquanto o rodoviário ele representa uma pequena porcentagem, 8% só. Quando a gente olha para a realidade nossa, para a realidade do Brasil, veja que a gente tem a grande maioria dos transportes. A maioria das mercadorias são transportadas através do quê, pessoal? Do transporte rodoviário. Veja que a gente passa de 58%. Então, já dá para a gente perceber uma diferença muito grande entre a Rússia e o Brasil. Quando a gente analisa aqui os Estados Unidos, veja que os Estados Unidos ele está bem fragmentadozinho. Você tem uma proporção maior do transporte ferroviário, depois vem para o rodoviário e depois vem para o aquaviário ou hidroviário. Então, os Estados Unidos ele tem o chamada intermodalidade. O que seria essa intermodalidade? A mercadoria vem da Europa através de navios, desembarca ali no porto, do porto é transportado por ferrovias até um centro urbano. Quando chega na cidade, não tem como você ter trem circulando na cidade inteira, uma cidade igual Nova York, por exemplo. Não tem como você ter os trens circulando ali. Então, esse transporte sai do trem e passa a ser transportado pelo transporte rodoviário. Então, isso facilita as trocas comerciais. Isso agiliza a distribuição das mercadorias, certo? Então, veja só essa diferença, que o Brasil, dentro desses países aí, é o que predomina o transporte rodoviário, beleza? Então, o ideal para o Brasil seria o quê? Você ter essa intermodalidade,
ter um transporte ferroviário forte, um transporte ferroviário que atendesse a demanda da nossa população, tivesse também um transporte rodoviário, que não tem como para onde a gente correr, mas também a gente utilizasse o transporte hidroviário, porque a gente está localizado num país que tem uma grande abundância de rios. Então, tem como a gente fazer essa integração. Isso faria o quê? Facilitaria as trocas, facilitaria o escoamento da produção, a gente não teria tanto prejuízo, porque o Brasil enfrenta um gargalo econômico muito forte, a gente tem prejuízos porque a gente não é organizado nessa questão da distribuição das mercadorias. Beleza? Vamos lá, pessoal. Então, a gente vai falar agora sobre as matrizes de transporte no Brasil. Quais são as principais matrizes de transporte? A gente já viu no gráfico anterior que a mais utilizada dela é o transporte rodoviário. Então, a mais utilizada, como a gente vê aí, é o transporte rodoviário, o caminhão. Isso daí, pessoal, a gente tem que falar um pouquinho, tem que remeter um pouquinho às aulas de história. Quem vai dar início a esse processo de transporte rodoviário no Brasil vai ser Juscelino Kubitschek. Lá na década de 50, ele vai tentar modernizar nosso parque industrial, ele tenta acelerar o nosso processo de industrialização, que foi iniciado por Getúlio Vargas, mas quem vai acelerar esse processo de industrialização vai ser justamente JK. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai adotar como modelo de industrialização o modelo rodoviário. Então, ele vai construir um monte de rodovias para incentivar as indústrias automobilísticas virem para cá, para o Brasil. Com isso, ele acha que vai atrair empresas chegarem aqui no Brasil. Então, ele fez o quê? Sucateou o modelo de transporte ferroviário que a gente tinha no Brasil. Já não era um modelo integrado, o modelo ferroviário, as ferrovias já não era um modelo tão forte aqui no Brasil, mas a partir do momento que JK assume o poder, ele vai dar prioridade ao transporte rodoviário. O que é que vai acontecer? Vai haver um sucateamento das ferrovias. Então veja a figura de JK lá no cantinho, é o plano de metas dele, né? Ele queria crescer o Brasil 50 anos em 5, aquele plano de metas. Então uma das metas dele era fazer o quê? Interligar o Brasil com rodovias. A gente vê aqui nessa imagem que ilustra bem a situação crítica do transporte rodoviário no Brasil. A gente não tem rodovias em boas condições, poucas rodovias funcionam aqui no Brasil, poucas rodovias têm uma estrutura adequada para carregar tanta mercadoria. A gente tem o risco de acidentes nas rodovias, então esse transporte rodoviário se torna caro para as nossas características. Por quê? A gente paga pedágio nas rodovias, a gente paga IPVA, muito caro, a gente paga os pneus do caminhão, que tem que trocar o pneu, a manutenção do caminhão, você paga o salário do motorista. Então, no final, isso se torna muito caro. Se você for pegar uma produção do interior do Brasil e trazer aqui para o litoral, no final, quando chegar esse transporte, vai chegar muito caro. Por quê? Porque o frete foi caro, consumiu muito combustível, pagou pedágio na rodovia, teve que pagar IPVA, teve que pagar o salário do motorista. Então, quando soma tudo isso, se torna caro. E outra coisa, o transporte rodoviário também ele é limitado. Ele não tem o suporte, ele não tem a condição de carregar tanta mercadoria, tanto produto igual um trem, por exemplo. Então essas são as principais características. Vamos ver aqui os pontos principais, aqui, só para a gente destacar, do modal rodoviário. Primeira coisa, ele é limitado. Limitado por quê, pessoal? Porque ele não consegue carregar tanta mercadoria igual um trem consegue, por exemplo. Então ele é limitado por isso. Vai carregar o quê? Sei lá, 20 mil. Uma carreta bitrem vai carregar 30 mil quilos, no máximo. Enquanto um trem vai carregar muito mais do que isso. Por isso que a gente diz que ele é limitado. Outra característica, existe um risco muito grande de acidentes, certo? No Brasil, volta e meia a gente vê, volta e meia não, todos os dias a gente vê acidentes envolvendo caminhões, envolvendo carros, porque é muito carro na rodovia, as pistas, as rodovias não têm segurança adequada, as más condições e tudo mais. Outra característica é o alto custo de manutenção. Por quê? Porque a gente vê que as rodovias são todas esburacadas, então gasta muito dinheiro para recuperar essas rodovias. Um caminhão, uma carreta, se gasta muito dinheiro com combustível, se gasta muito dinheiro com seguro, se gasta muito dinheiro com IPVA, com a manutenção dos pneus, troca de óleo e tudo mais. Então ele tem um alto custo de manutenção, esse transporte rodoviário. Por isso ele se torna um transporte caro,